Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Marcelo Leite aqui de novo, na nossa aula de número 5, a gente vai começar a trabalhar com dados pesados aqui agora. E antes de você começar a ver esse vídeo, eu quero que você se inscreva no canal aqui, dê o like nesse vídeo, porque você ajuda demais a esse conteúdo ser distribuído. Então, em forma de agradecimento a esse conteúdo gratuito, curte aí o vídeo, se inscreve no canal. E hoje a gente vai tratar um dado diferente aqui, tá? Então eu vou botar aqui na minha tela agora e a gente conversa no final da aula. Então vamos lá para a minha tela. Bom, eu já estou com o Power BI aberto aqui, a gente já teve a aula de introdução. Se você ainda não viu essas aulas, é só voltar nas aulas anteriores aí. Hoje a gente vai adquirir um dado do Excel. Então eu vou vir aqui e vou pegar no menu página inicial, um arquivozinho do Excel, já vou clicar direto aqui nesse botão superior, tá? Do botão do Excel. E eu vou pegar aqui agora, ó, na minha área de trabalho, Power BI curso completo, aula 2, né? O número está errado, mas é a sequência de arquivos que eu tenho. Vou pegar esse dado aqui, ó. Eu vou abrir já direto aqui dentro do navegador de dados e eu já explico para vocês que dado é esse. Eu tenho aqui algumas tabelas com dados populacionais, tá? Eu vou pegar esse carinha bem aqui, ó, o SPOP Table 1790, 1860. A gente já renomeia para ficar mais tranquilo, mais fácil, mais didático. Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho algumas colunas, repara que essa primeira linha aqui, inclusive, ó, ela deveria ter sido o cabeçalho, mas só que o Power BI não entendeu isso, porque os dados eles estão com os tipos parecidos, né? Aqui está tudo texto, aqui está tudo número, né? O cabeçalho aqui virou número, então ele deu uma confundida. Mas a gente consegue corrigir isso aqui facinho, a gente vai aprender nesta aula. Isso aqui são dados populacionais, então repare que ele tem aqui alguns estados dos Estados Unidos, né? E aqui ele mostra o ano que esse estado foi admitido como estado, né, nessa coluna que deveria se chamar admitted, né? E aqui ele tem alguns períodos, né? Ele tem os períodos saltando de 10 em 10 anos até o ano de 1860. Por fim, ele tem aqui essa coluna chamada aqui, que ela está obsoleta aqui para a gente. Por que eu digo obsoleta? Porque essa coluna aqui ela é uma coluna que serve para fazer relacionamento com outras tabelas. No nosso exemplo aqui, a gente não vai fazer relacionamentos, então eu não preciso dessa coluna. Tá? Então a gente vai fazer uma limpeza nesse dado, vai fazer uma série de transformações. Nessa aula, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer todas as transformações dos dados aqui com vocês e na outra aula a gente vai começar a construir o relatório desse visual, vendo algumas questões de filtros e como é que isso funciona aqui dentro do Power BI e avançando em nosso conhecimento. Então eu vou selecionar aqui essa caixinha, né? Essa é a tabela que eu quero usar. E eu vou clicar direto aqui em transformar dados. Já vou abrir direto o Power Query. Vocês que acompanham aqui as nossas aulas já sabem como abre o Power Query sem necessariamente precisar clicar aqui em transformar dados, né? Então eu vou clicar aqui em transformar e ele vai abrir direto aqui o Power Query para mim. Quando ele abrir o Power Query, o que eu vou fazer agora? Eu vou, primeira coisa, né? Eu vou ajustar essa primeira linha que deveria ser o cabeçalho. Eu tenho aqui várias opções. Repara que no canto superior direito aqui da tabela, ele me mostra para mim aqui uma opçãozinha de tabela, né? Eu tenho aqui várias opções da tabela, nesse botãozinho. Se eu clicar aqui, ele vai me dar todas as opções que eu posso usar na tabela inteira. Ó, remover linhas, manter só as primeiras linhas, né? E aqui a segunda opção é usar a primeira linha como cabeçalho. Essa opção também fica aqui nesse menu da página inicial, nessa área aqui de transformar, usar a primeira linha como cabeçalho. Se está nessa área de transformar, olha como é que o Power BI é didático, né? Se está nessa área aqui de transformar, aqui no menu transformar também vai ter essa opção. Se você vir aqui no menu transformar, ele é o segundo botãozão aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho. Então, independente de qualquer uma dessas três opções que eu estou mostrando para vocês, você clicando aqui, ele já vai fazer isso daí para você. Configurando a primeira linha como cabeçalho. Repara até que ele deixou já certinho para mim aqui os nomes, né? Igual estava na primeira linha. Uma coisa que eu quero focar com vocês aqui, mostrar uma coisa que eu não mostrei nas últimas aulas, é que aqui no Power Query tem uma coisa muito importante. Eu vou até capturar a tela aqui para a gente fazer uns rabiscos. Ó. Ele tem aqui no Power Query, tá? Eu estou falando do Power Query. Ele tem essa área aqui chamada etapas aplicadas. Tá? Eu não sei se você percebeu até agora, mas não existe Ctrl Z aqui dentro das transformações de dados. Então, tudo que você faz, gera aqui para você essas etapas aplicadas. Então, repare que ele faz a etapa desde a fonte do dado, aí ele faz a navegação, ele altera os tipos automaticamente. Aí aqui tem uma etapa ó, que eu promovi os cabeçalhos, tá vendo? E quando você faz essa etapa, automaticamente ele gerou essa daqui, que é a de tipo alterado. Então, se eu fizer qualquer coisa, eu tenho que me preocupar com essas etapas. Por exemplo, vou cancelar aqui. Se eu remover uma coluna, por exemplo, a coluna admitted, se eu clicar com o botão direito aqui, remover, ela vai ser excluída. E repara que ele criou para mim aqui uma coluna removida. Eu posso navegar entre essas etapas aplicadas. Ó. Então, posso navegar por aqui. E se eu
quiser, eu posso remover uma etapa. O que você tem que ter cuidado é o seguinte, se você quiser voltar uma etapa ou excluir uma etapa, você precisa realmente excluir ela, porque se você fizer uma etapa intermediária, você pode acabar causando problemas nos seus dados. Exemplo, repara que aqui nessa última etapa, eu removi uma coluna. Aí a pessoa que falou, nossa, removi sem querer, é só eu vir aqui e voltar, não precisa excluir, deixa aí. Aí eu vou vir aqui, na verdade, vou chamar de, sei lá, nananana, é o nome da coluna, fui alterar. Aí o BI vai até te informar aqui, ó, você está inserindo uma etapa intermediária, você tem certeza aí? Porque se alguma coisa acontecer ali, vai dar treta, ele está dizendo isso para você. Você fala, não, beleza, tá certo, inseri. Tem gente que nem lê isso daqui, né? Aí ele colocou, beleza, coluna renomeada. Aí quem não prestou atenção nessa explicação que eu dei, vai fazer o quê? É isso mesmo, vou fechar e aplicar. Aí o que vai acontecer? Ele não vai aplicar as alterações, olha lá, ele não aplica. Aí você fala, eita meu Deus, não aplicou, ó, ele não achou a coluna ali, que é isso, o que aconteceu? A pessoa fecha sem ler de novo, né? Aí vamos lá no Power Query, ó, transformar dados. Aí o dado nem aparece mais, vai ficar dando erro. Meu Deus, estraguei tudo, e agora? Isso é simplesmente porque você usou uma coluna intermediária de um dado que você tinha removido no final. Sempre que você aplica as alterações no Power Query, essas etapas vão para a última etapa aplicada, ele não volta, tá? Não é a seleção que você faz aqui, ó, é só para você voltar enquanto você faz a sua edição, seu preview. Então, eu vou só remover essas colunas, ó, e pronto. Ele já vai ficar certinho. Essa coluna renomeada também eu vou remover, ó, e vou deixar só nessa opção. Se eu aplicasse aqui, já iria resolver o problema, o dado ia carregar normalmente, porque eu excluí o erro. Então, isso daí já é uma dica de ouro aí para vocês que começam a trabalhar com Power BI e não sabem o que acontece com esses problemas aí, né? Então, beleza, a gente já trouxe aqui a primeira linha como cabeçalho. O que mais eu vou fazer? Vamos fazer uma limpeza aqui de dados. Eu vou primeiro remover essa coluna admitted, tá? Eu vou vir aqui, vou clicar com o botão direito em cima dela e vou remover. Opa, cliquei sem querer na opção de remover as outras colunas, ó. Aí eu acabei mantendo só ela. Como a gente já aprendeu, é só voltar a etapa. Então vou vir aqui de novo, ó, remover essa coluna. Não preciso. Por que eu não preciso dela? Por as visualizações que eu vou criar, não é necessário. E aí, se você for lá no final também, a outra coluna que a gente vai remover é essa aqui, que eu falei para vocês que é obsoleta, né? Então, vou vir aqui e vou remover ela. Aqui eu tenho um grande problema. Esse dado é um dado periódico. Dado periódico, como eu expliquei, ele salta de 10 em 10 anos. O que seria um dado periódico? Aqui eu tenho em Connecticut, né, em 1790, 237.946 habitantes. Essa vírgula aqui é porque o número está em formato americano e lá eles invertem, vírgula por ponto. A gente vai corrigir isso daqui também já já. Mas o meu grande problema é que a gente já entendeu que o Power BI, né, vamos fazer uma anotação aqui para fixar esse conhecimento. O Power BI ele identifica as colunas como campos, né? Ó, colunas são campos. E esses campos alimentam, né, os visuais. Se eu escrever errado, não liga não. Alimentam os visuais, né? Então, colunas são campos e os campos alimentam os visuais. Então, do jeito que está aqui o dado, eu não vou conseguir usar de forma inteligente. Porque, por exemplo, se eu quisesse criar um filtro que me mostre os períodos, né, para o meu usuário poder selecionar, eu já não iria conseguir, porque os períodos eles estão individualizados em colunas. Então, o correto aqui é o dado ser formatado todo em uma coluna. Isso daqui está o problema disso daqui é que ele está formatado no sentido horizontal de dados, que é o que a gente está acostumado lá com o Excel, né? Para quem vê no Excel, isso aqui está super organizado. Mas para quem leva isso para o BI, isso aqui atrapalha, porque aqui o dado é tratado de forma vertical, né? Vertical Data Analysis é o formato de dados que temos aqui. Na verdade, não é o que temos aqui, né? Mas é o que precisamos fazer. Então, o que seria o correto? Eu tenho 8 períodos, certo? Eu tenho 8 colunas. Então, o certo aqui seria eu ter o Alabama, por exemplo, repetido 8 vezes, e uma coluna chamada período, os 8 períodos, e em cada linha aqui, as populações individualizadas, certo? Para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas as colunas. Repara que isso aqui que eu vou fazer é bem prático e fácil de fazer, tá? E tem gente que faz isso no Excel, vai lá no Excel, faz toda a transformação por lá, o que não precisa. Você pode fazer tudo aqui no BI, você não precisa alterar a sua fonte, tá? Você pode deixar ela lá do jeitinho que ela sempre foi. Então, eu vou selecionar todos os períodos que eu tenho, eu vou clicar com o botão direito em cima dele aqui, e vou usar essa opção, ó, de transformar colunas em linhas. Essa opção ela também vai estar no menu transformar. Se você for procurar lá, ela vai estar. Só que para a gente economizar um pouquinho de tempo, eu vou mostrar a opção mais rápida aqui. Ó. Transformar colunas em linhas. O que isso vai fazer? Vai gerar duas colunas resultantes dessa operação. A coluna que ele vai pegar os cabeçalhos e transformar em uma coluna, e os valores individualizados de cada coluna ele vai jogar numa outra coluna nova. Então, se eu clicar aqui em transformar colunas, ele vai fazer isso.
Uma coluna se chama atributo, que é a coluna que é o meu período, né? O período, vamos até renomear agora. Aqui eu vou chamar até de estado, né? Também já vamos renomear todo mundo. E esse cara aqui, ó, ele é o total de população. Tá aí. Do jeito que eu falei, ó lá, repetiu Alabama 8 vezes. E aí em cada uma das 8 vezes ele tem os 8 períodos. E aí ele vai ter o total de população aqui individualizado para mim. Pronto, agora eu já consigo pegar essa coluna e usar ela para ser um segmentador. Então vai ficar muito mais interessante aqui os meus visuais. Tudo que eu transformo aqui em dados, tudo que eu trabalho aqui para os dados é pensando nos meus visuais. Tá? Para finalizar isso daqui, vamos classificar os tipos de dados aqui certinho. O estado ele é texto, tá? O período ele tem que ser número inteiro. Por que eu não vou usar data? Eu uso data quando eu tenho períodos de datas completos, tá? No caso aqui eu tenho só o ano, então é mais inteligente e melhor para o Power BI que eu use o número inteiro, tá? Porque eu não tenho a data completa, são períodos apenas. E esses períodos podem ter representações numéricas, não faz mal. E aqui enquanto está texto, tá? E só quando está texto eu vou conseguir substituir a vírgula. Não transforma em número inteiro aqui, porque senão ele vai quebrar. Ele vai entender que isso aqui é 1,25, porque você está usando o software em português. Então antes de transformar isso aqui em número, vem aqui, botão direito em cima da coluna, ó, substituir valores. E você vai colocar vírgula por nada, né? Não precisa colocar ponto, senão ele também vai entender que... ele pode entender, né, que vai estar errado. Então não coloca nada. Vírgula por nada. Deu ok, ele vai eliminar a vírgula para você. Isso daqui só pode ser feito quando você tiver como texto. Tá? Então presta atenção. E todas essas opções que eu estou usando, pessoal, é no Power Query. Então lembra que eu estou no Power Query. Se estiver procurando isso daqui no Power Pivot, você não vai encontrar. Uma outra coisa antes da gente tipar isso daqui, é que quando você tem etapas aplicadas, repare que algumas delas, né, tem essa engrenagem. Essa engrenagem aqui te permite, ao invés de excluir a etapa, modificar o que você fez nela. Por exemplo, aqui em valor substituído, ó, se eu clicar nessa engrenagem, ele me permite substituir por outra coisa, se eu quiser. Então, se eu tiver errado, coloquei ponto. Vai funcionar? Vai funcionar, beleza. Mas se você quiser deixar certinho e seguir como eu estou fazendo, volta lá e substitui a etapa. Você não precisa ficar refazendo, apagando e refazendo. É bem mais prático fazer dessa forma, né? Total de população também é número inteiro, porque não existe meia pessoa, né? Só existe uma ou nenhuma pessoa. Então, tá aqui. Fiz essas transformações, eu tenho tudo tipado certinho. O que eu vou fazer para finalizar aqui a transformação de dados? Repare que eu tenho muitos campos vazios, né? Esses nulos aqui. O que esses campos vazios estão fazendo aqui? Isso daqui são campos onde no período selecionado não existia população para esse estado, ou seja, simplesmente está vazio mesmo, ele não vai fazer parte do meu relatório. Eu posso deixar ele aqui? Pode, mas é melhor que você resuma seu dado para não ter problema com seus visuais. Seus visuais, às vezes, podem compreender nulo como um campo, e aí, principalmente os segmentadores, né? Ele vai exibir o campo lá nulo para o seu usuário clicar. Então, para evitar isso, a gente remove isso daqui. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns filtros, né? O primeiro filtro que eu vou mostrar aqui para você, eu vou vir aqui no Notepad, é o filtro do Power Query, tá? O filtro do Power Query. Vamos chamar ele aqui de filtro de dados, tá? O filtro de dados. Esse filtro de dados ele é aplicado no Power Query. Pode ser aplicado também no Pivot. Então, em vez de colocar aqui Power Query, vamos chamar só de filtro de dados. Porque na próxima aula eu vou mostrar para vocês os filtros de relatório. Que é os filtros que ficam lá no menuzinho lá do Power Pivot, onde eu mostrei para vocês lá na primeira ou segunda aula, né? Que fica lá junto com o painel de visualizações e de campos. Então esse filtro que eu vou aplicar aqui é um filtro de dado. Eu vou filtrar os dados, por isso que ele se chama filtro de dados, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o nulo, vou filtrar. Repara que eu tenho 416 linhas, tá? Eu estou olhando aqui na barra de informação aqui embaixo, e eu vou filtrar. Esse dado vai ficar mais resumido, vai ficar mais simples e mais rápido de processar aí dentro do Power BI. Como é que eu faço isso? Eu tenho uma barra de status aqui, tá vendo? Que mede a qualidade de cada coluna. Se eu passar o mouse em cima, ele vai me dar um preview. Olha lá, você tem 250 itens válidos, que é 60% do seu dado, não tem nenhum erro, mas você tem 166 vazios, que são 40% de dados. Ou seja, de 416 linhas, eu vou reduzir a tabela para uma tabela de 250 linhas, se eu remover os vazios. Se eu clicar nesse botão, já funciona. Aí tanto faz, se eu clicar nesse botão vai funcionar, ou se eu vir aqui nessa setinha no canto direito de cada coluna. São os filtros. Aqui você pode fazer classificações e aqui você tem já as segmentações individualizadas. Se quiser filtrar individual qualquer valor, você pode, e tem aqui essa opção de remover vazio. Se eu clicar, ele vai aplicar o filtro, ó lá, 250 linhas, 3 colunas, filtrou, fiquei com a tabela bem mais reduzida, tá?
Fiz isso, pronto. Estou aqui com o dado reduzido, filtrado, tratado e preparado para a gente começar a criar visualizações. Então fiz isso aqui, eu vou vir aqui clicar em fechar e aplicar. Ele vai aplicar essas mudanças aqui no meu relatório. Eu já vou agora de cara salvar esse meu dado, né? Eu vou salvar ele aqui. Assim que ele já carregou aqui bonitinho, né? Vou lá na minha Power BI aula completa, aula 2, né? Vou chamar aqui de aula. Na verdade, essa é aula 05, né? Então, vou salvar ela aqui como aula 05 ou 6. Eu sempre me confundo aqui com os números, mas o importante é que vocês saibam aí e estejam acompanhando na sequência. Então, pessoal, isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula, né? A gente já está com bastante tempo aqui tratando dados, então mostrei várias opções novas aqui do PowerShell. E assim a gente vai seguindo. Na próxima aula a gente vai criar os visuais aqui desse relatório. Eu vou mostrar para vocês o painel de filtros aqui do Power Pivot, dessa área de relatório. Eu vou mostrar para vocês como que é a diferença de um tipo de relatório periódico, né? E a gente vai fazer várias alteraçõezinhas aqui. Beleza? Vamos ver também mapa de calor, muitas coisas legais aqui no Power BI. Então na próxima aula a gente cria esse relatório. Então não perca essa aula que ela vai ser sensacional. Deixa o seu like aqui se você não deixou ainda, se inscreve no canal e se você quiser ter o meu curso completo de Power BI com material didático, material do professor e apoio dentro da nossa área lá de membros e de alunos, é só você clicar no link aqui do curso que fica na descrição de todos os vídeos, tá? E tá aparecendo aqui para vocês também na tela. Então é só você ir lá e conferir como é que é o nosso curso completo lá de Power BI. Então até a próxima aula. Tchau, tchau.